Olá, eu sou o Bruno da Norpen e hoje eu vim falar para você sobre a caneta de monitoramento Quick Collect da SKF. Mas essa história você já conhece. Eu queria te apresentar uma outra história. Oi, eu sou a Kellen, sou funcionária da Norpen há 10 anos. E desses 10 anos, há 8 anos eu venho tentando ser mãe. E nesse mês das mães, eu estou aqui para poder contar um pouco da minha história. Ano passado, eu consegui alcançar esse sonho. Hoje eu sou mãe do Davi, de 4 meses. Há 2 meses atrás, o Davi com 2 meses, ele foi diagnosticado com uma doença chamada fibrose cística. Que doença é essa? Foi essa pergunta que eu me fiz quando eu descobri. Que diagnóstico é esse? Que doença é essa? De onde veio? Nunca ouvi falar. A primeira coisa que me veio à cabeça, eu vou perder meu filho. O medo, a insegurança, a frustração foi decorrente por muitos dias. Mas ao mesmo tempo me deu muita vontade de fazer com que meu filho vivesse e vivesse por muitos e muitos anos e vivesse bem. Fomos pesquisar, fomos buscar especialistas e encontramos o Instituto Fernandes Figueira, é o hospital onde fazemos o tratamento dele. Lá conhecemos a ACAM, que é a associação que presta toda a assistência às famílias e aos portadores da fibrose cística. A fibrose cística ela é uma doença que não tem cura e que ela demanda de muitos tratamentos. Tratamentos esses que precisam de medicamentos que são caros, que precisam de alimentos especiais, que precisam de equipamentos também especializados para essas crianças, jovens e adultos. E a CAM presta toda a assistência para essas pessoas. O meu filho Davi hoje está com 4 meses. Graças a Deus ele já está encaminhado e está sendo assistido pela CAM. Hoje, eles prestam assistência para mais de 300 famílias. Infelizmente, eles não têm condições, por conta da pandemia, de prestar assistência perfeitamente para todos. Porque eles vivem de doações, eles vivem de feiras, de eventos, e eles perderam muito com isso. Eu sou judeu, em hebraico, não existe a palavra caridade. Não existe. A palavra que existe é justiça. A pessoa tem que fazer justiça consigo mesmo e com o próximo. O que é essa doença que vocês têm? Fibrose cística. Tem que se cuidar, porque senão o pulmão pega bactéria. E tem que fazer nebulização todos os dias. Foi criada há mais de 25 anos atrás pelos pais que tinham um pouquinho mais de recursos para ajudar os pais que tinham menos recursos. A fibrose cística é uma doença genética, crônica, progressiva e que ela acomete múltiplos órgãos. Então, principalmente pulmão e a parte intestinal, mas na verdade pode atrapalhar o funcionamento de vários outros órgãos. A fibrose cística é uma doença muito grave. Mesmo quem se trata maravilhosamente bem, não é um certificado de garantia que essa pessoa não irá a óbito. Tem uma proteína que faz o transporte do cloro de dentro da célula para fora e nesses pacientes essa proteína não funciona. Então ele não consegue botar o cloro para fora. Como não consegue botar o cloro para fora, o cloro fica dentro e acaba que a água também fica dentro da célula. Ela não consegue ir para fora. E aí nisso que dá todos os sintomas. Porque a secreção que estaria fora da célula, que teria água para deixá-la mais fluida, ela fica mais espessa. Então dá a tosse crônica, dá o muco mais espesso, dá a colonização por várias bactérias multiresistentes, e na parte intestinal não absorção, a desnutrição,
Então, os sintomas são baseados nesse defeito, a princípio, que seria simples. A luta desses pacientes, desde pequenininha, é uma luta muito difícil. O defeito da fibrose cística, ele produz um muco. E esse muco ele obstrui os ductos pancreáticos, fazendo com que as enzimas que fazem as quebras dos alimentos, elas não cheguem até o alimento. E aí, com isso, eles não conseguem fazer a absorção do nutriente. Então, por isso a importância da nutrição. A fisioterapia tem 3 objetivos. O primeiro é a higiene brônquica, que é a liberação do muco. O segundo objetivo é a gente melhorar a postura desses pacientes, que geralmente eles têm uma postura mais encurvada devido a essa falta de ar e devido a algumas estruturas ósseas se adaptarem. E o outro ponto muito importante na fisioterapia é fazer a reabilitação cardiopulmonar, que tanto quanto afeta os pulmões, quando o pulmão fica sobrecarregado, também afeta o coração. A gente chama essas famílias para conversar sobre o que é a doença, quais as complicações possíveis, os tratamentos disponíveis, qual a chance que isso teria de acontecer de novo, como lidar com isso, como lidar com toda essa situação. E atualmente a gente tem dado para essas famílias o resultado das mutações que foram feitas antes. Então a gente já consegue explicar melhor, em alguns casos, como é a individualidade daquele paciente por causa daquelas mutações, e a gente já oferece de possibilidades de medicações no futuro. Então é um trabalho que está somando aos trabalhos das outras equipes. É uma das associações mais antigas de fibrose cística do Brasil. Ela foi fundada em 89, né? Então tem uma longa história. Como toda associação, ela começa meio misturada ali com médicos e pacientes, né? Mas logo já fica independente dos médicos e começa a andar com as próprias pernas. As primeiras lutas sempre foram em relação aos medicamentos, né? Fornecimento de medicamentos, mas também pela formação, né, de locais de atendimento para esses pacientes. Então, uma grande batalha da associação foi que a gente tivesse centros, né, de atendimento especializado. A CAN atua diretamente em três esferas, seria a representatividade desses pacientes, a parte de educação e saúde e a parte de assistência. Um dos trabalhos mais importantes da associação, além de transmitir o conhecimento em relação à patologia, é você fazer com que essa pessoa com fibrose cística, essa família, tenha noção dos seus direitos enquanto uma pessoa com uma doença crônica. Então, esse eu acho que é o trabalho que impulsiona a associação. Não só prestar a assistência, mas e sim falar para essa pessoa: você tem uma doença crônica e você tem direitos possuindo uma doença crônica. Fica perdido, né, no primeiro momento, aí chega aqui, a gente é acolhido e as coisas vão mudando, né, vão melhorando. Eles abraçam a causa como se fosse deles, né, como se os filhos fossem deles. Ajuda, liga, quer saber como é que a criança tá, se a criança tá bem, se engordou, se pegou peso, se tá indo às consultas. É muito importante, eu gostei muito. A CAN, pra mim, na minha opinião, é tudo, né? Aqui a gente encontra apoio em todas as áreas. Outra também luta importante nossa foi pelo diagnóstico da doença, né? Então o Rio de Janeiro demorou para aderir ao teste da fibrose cística no teste do pezinho oferecido pelo SUS, né? E isso foi uma luta também da associação. Eu não sei exatamente quantos nós conseguimos salvar, mas eu sei de muitos que tinham uma perspectiva muito baixa de sobrevida e nós conseguimos prolongar a vida dessas pessoas com qualidade durante muitos anos. Acho que um grande diferencial da associação carioca aqui, da CAN, é que é uma associação que há um tempo atrás decidiu se profissionalizar, decidiu então buscar que a associação fosse tocada por profissionais, né? Profissionais da área da fisioterapia, da nutrição, da assistência social, para que isso fosse feito mesmo de uma forma mais consistente, né? A CAN é uma associação sem fundos, então tudo que a gente tem é através de doação. A gente tenta de todas as formas fazer com que as pessoas se sintam atraídas, não como uma obrigação, mas como eu tenho vontade de ajudar essa causa. Atende a 330 famílias, né, no estado todo.
famílias em diferentes condições econômicas e diferentes condições sociais. Algumas delas precisam de muita ajuda mesmo, e a gente se propõe a ajudar, e a gente precisa muito da ajuda de vocês para nos ajudar, porque é uma associação não governamental, né? Recebe poucos recursos externos, então assim, a maioria dos nossos recursos são de doação, são de ações que nós fazemos, então a gente depende mesmo do trabalho da comunidade e precisa mesmo dessa ajuda para pagar as nossas despesas, pagar os nossos funcionários, para que isso siga adiante. Você tem duas possibilidades de como ajudar a CAN. Tornando-se um amigo da CAN, que paga um carnê mensal, a pessoa recebe um carnê semestral e vai pagando mensalmente esse carnê com um mínimo de R$30. O projeto tem como meta ter 1.000 amigos na associação. Tendo 1.000 amigos contribuindo R$30 mensal, a associação poderia pagar todos os custos fixos. Tem um outro projeto que é bastante importante aqui na associação, que é o projeto Padrinho. Esse projeto Padrinho, no caso, ele tem o intuito de apadrinhar apenas uma criança. E a pessoa doa um valor anual e ela assiste a criança durante aquele ano inteiro, com ações bimestrais, e aí a pessoa com aquele valor, a pessoa dá um kit escolar para a criança, dá um agasalho, dá produtos de fisioterapia, presentes de Natal. Caso a pessoa não queira contribuir mensalmente, ela pode também estar doando, fazendo doações espontâneas na nossa conta da CAN. Leite é super importante, é o que eles fazem uso diariamente, leite em pó integral. Um aparelho de nebulizador que a pessoa possa doar, uma máscara de nebulização, shaker, produtos de fisioterapia para mobilizar a secreção, que a gente utiliza bastante. Tudo isso a gente recebe de doação. Ajude a CAN, pessoal! Agora, se alguém tiver uma empresa que possa também ajudar, é super bem-vindo. Que as pessoas pudessem assim, estar atentas, porque a CAN é o nosso braço direito, então a gente tem que estar alerta a isso, que a CAN não pode parar. Você vê aquela pessoa progredindo, chegando aqui falando, nossa, eu alcancei meu peso, recebi elogio, isso é gratificante. É difícil, porque eles te passam, ao mesmo tempo que você se sente fragilizada com aquela situação, eles te passam uma força que você não entende de onde vem. Uma coisa boa que eu vou levar sempre é a questão de você transmitir conhecimento, disseminar informação para uma pessoa e a pessoa receber bem essa informação. E isso fazer a diferença para a vida dessa pessoa. Tem a parte chata, né, que é a perda, mas também tem os ganhos que quando a gente vê a família fazendo o tratamento correto e aquelas crianças se desenvolvendo bem. Muitas das vezes eu peguei bebezinhos pequenos que hoje em dia chegam e falam, tia, não sei o que, tia, me dá um abraço, tia. E assim, a equipe em si, todas somos muito unidas, porque aqui a gente está pelo mesmo ideal. O que a gente quer que as pessoas com fibrose cística vivam abundantemente, vivam com qualidade, que se respeitem enquanto pessoas e que se considerem pessoas de direito como qualquer outra. Se um dia não viesse não trabalhar mais aqui na associação, eu iria levar para o resto da minha vida esse trabalho, porque é um trabalho que jamais pode ser esquecido. Não só pelo lado profissional, como o lado também humano, né? Porque eu acho que, independente de você estar aqui como profissional, mas você está aqui fazendo um trabalho para você se sentir mais humana. Tchau, obrigada. A Norpen tem como finalidade a comercialização de produtos e serviços na área de reposição industrial. Sermos reconhecidos por nossa atuação no mercado é nosso objetivo central, não apenas na área comercial, mas também na responsabilidade social. Temos como pré-requisito a valorização das diretrizes éticas e a prioridade na política de gestão de pessoas. Criamos uma relação de acolhimento entre nossos colaboradores e a união por interesses em comum.
Em dezembro de 2020, nasceu Davi, filho de nossa colaboradora Kellen. Davi foi diagnosticado com fibrose cística. Abraçamos a causa e nos tornamos parceiros da ACAN RJ. Criamos ações com o intuito de ajudar ainda mais a associação, junto a nossos clientes e parceiros. Neste momento, lançamos a campanha com a caneta Quick Collect da SKF, em que 10% de sua venda será revertida para a associação. Acreditamos que juntos somos mais fortes e é com todo prazer que faremos parte dessa luta. E com muita alegria, com muita gratidão a Norpen, eles resolveram abraçar não só o Davi, mas resolveram abraçar também a ACAN. Resolveram abraçar essas 300 famílias, essas crianças, esses jovens, esses adultos que tanto necessitam dessa associação, que tanto necessitam desses alimentos, dessas medicações, desses equipamentos para sobreviverem. Muito obrigada, Norpen. Vocês estão fazendo a diferença não só para mim, não só para o Davi, não só para minha família, mas também para 300 pessoas, para 300 famílias. Isso é maravilhoso e eu sou muito, muito, muito feliz de fazer parte dessa equipe, de fazer parte dessa família, de honrar a empresa que eu trabalho. E assim como a Norpen, que está acolhendo a ACAN, eu gostaria de convidar vocês também para poder conhecer melhor a associação ACAN e também acolher a campanha. Vocês também podem fazer diferença na vida dessas pessoas. Muito obrigada.